Bom dia para você. Eu sou Luiz Gustavo Araújo, sou administrador de empresas e vim falar para você hoje sobre uns temas importantíssimos aqui. O primeiro deles, para a administração da empresa, é a liderança e a estratégia empresarial. Quero agradecer muito a oportunidade. A Tajbar Hardtech está mandando muito bem, né? Ganhando prêmios. Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar para vocês, para ajudar, né? Dar minha contribuição de alguma maneira. Eu que já fiz parte da família, hoje estou voltando aqui para retribuir. Então, muito obrigado a todos vocês que fizeram isso possível, né? Obrigado mesmo. Como eu disse, eu sou administrador de empresa e também sou hipnoterapeuta de alta performance, né? Significa que eu faço com que as pessoas tragam o seu melhor, né? E hoje a gente vai falar sobre esse melhor dentro da liderança e estratégia empresarial para empreendedores. Eu estou de olho aqui, se caso você me mandar alguma mensagem, pode mandar para mim aqui que o pessoal vai me encaminhar a mensagem, posso responder na hora aqui para vocês. Bom dia, Helena, Daniel, Lilian, todos vocês, obrigado aí por estar assistindo, espero poder contribuir com vocês e como é que vai funcionar o nosso plano de voo. A gente vai começar com reflexões, primeiro sobre a liderança. Vou trazer os pilares da liderança para você, o que você não pode deixar passar da liderança. E, em seguida, vou trazer a estratégia já correlacionando o tema inteiro para você, empreendedor, para você que tem o seu negócio aí, tá bom? Então, a primeira... Só um momento. A primeira frase aqui que a gente vai trazer é a definição de liderança organizacional. Essa é uma definição livre, tá? Onde ela vai trazer vários aspectos da liderança organizacional. Então, a liderança organizacional é a capacidade de influenciar, de guiar e motivar os membros da equipe para alcançar os objetivos da organização e promover um ambiente de trabalho produtivo e saudável. Fica bastante teórico, mas a gente vai entrar um pouco nesse assunto para conseguir passar cada tópico com você. Capacidade de influenciar. Não há dúvidas de que você, como líder, você que pretende liderar a sua empresa, você precisa saber influenciar. Veja o tanto de empresas que temos aqui hoje, que elas estão sendo criadas por influenciadores digitais. Veja o quanto que os líderes estão postos à prova, vamos dizer assim, quando eles criam uma empresa e essa empresa está tendo visualizações, essa empresa está sendo analisada pelo mundo inteiro. Então, os influenciadores digitais hoje são os líderes de cada tema. E isso é importante. Por que eu estou fazendo essa correlação com você que tem a empresa? Porque a capacidade sua de influenciar tem que ser tão poderosa quanto dessas pessoas que aparecem todo dia para nós no Instagram, no Facebook, devido a essa alta importância. Guiar e motivar os membros da equipe significa que o líder ele pode direcionar, mas não pode ir sozinho. Ele vai guiar pessoas. Um líder nunca anda sozinho. Apesar da liderança ser solitária, esse é um tema muito importante, que você que vai ser líder, você vai se sentir muito solitário em muitos momentos, porque é extremamente cansativo ser líder, porque ao tempo inteiro você tem que estar certo, o tempo inteiro você tem que estar motivando os outros, e o tempo inteiro você tem que se motivar. Mas você precisa guiar as pessoas para o caminho certo. Então você sempre tem que estar com alguém, com uma equipe, através do quê? De um objetivo. Então, como influenciador, como uma pessoa de potencial líder, você vai ter que levar as pessoas para algum lugar, certo? Daqui a pouco a gente vai falar os pilares da liderança e a gente vai entender que para alcançar os objetivos da organização e promover um ambiente de trabalho, a gente precisa estar, antes de qualquer coisa, com a visão muito clara das coisas que a gente pretende para a empresa. Então, olha só como a liderança ela é complexa, existem várias perspectivas da liderança. E o ambiente de trabalho produtivo e saudável, ele é produzido pela liderança também, e a gente vai conversar isso agora. Bom dia, Claudiane, bom dia, Bill. Estou de olho em vocês aqui, se alguém tiver alguma pergunta, viu? Os pilares da liderança são esses que eu trouxe para você, a gente vai passar um por um. Essa é uma parte de reflexão muito importante. Esses pilares, eles aparecem em diversas teorias de diversos autores,
eu separei os mais comuns dentro de liderança para você. A primeira coisa que o líder precisa ter é uma visão clara de onde ele está querendo ir. O líder é aquele que vai mostrar a direção. Então, você que está posicionando a sua empresa, você tem que dar um norte para ele, porque, como diria Mário Sérgio Cortella, quem não tem direção, para qualquer lugar serve, né? Ele tem uma palestra que ele aborda bastante isso. Então, o líder, ele tem a visão, ele vai direcionar a empresa para algum lugar. Ele vai perceber, ele vai traçar estratégias. Opa, e é por isso que esse termo está aqui junto. A visão estratégica, ela significa que não basta você enxergar para onde você quer ir, mas você precisa traçar planos estratégicos claríssimos para onde você quer ir. Então, uma vez que você tem a visão, qual a estratégia que você vai fazer para chegar nessa visão? Então, a estratégia são ações que vão sustentar a sua visão. Certo? Então, uma vez que você, bom, eu quero que a minha empresa ela seja referência no ramo da saúde. Tá, beleza, porque eu trabalho no ramo da saúde, quero que ela seja referência. Quais são os planos, as estratégias, o que eu vou fazer para sustentar essa visão? Esse é o ponto mais importante aqui da liderança, porque o líder precisa ter isso, sim, claro, é igual respirar. Se alguém perguntar, você tem que saber para onde sua empresa está indo. Então, é a visão, ela tem que ser clara, principalmente para você. Você tem a visão, você planejou, e agora você precisa comunicar isso para todos da sua empresa, todos os funcionários, os seus parceiros, os seus investidores, todo mundo tem que entender de modo claro para onde a empresa está indo. Uma vez que a sua empresa entende, né, que todo mundo está caminhando para esse local, a sinergia da empresa ela fica muito mais forte. Como assim? A gente pode falar aqui de ruídos de comunicação. Isso significa quando você quer falar uma coisa, mas a pessoa entende outra. Ou então a pessoa simplesmente não entende nada do que você disse. A comunicação é você passar essa visão estratégica para o seu funcionário, por exemplo. Onde que está a maioria dos erros, erros mais comuns dentro da comunicação? Quando você não diz o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Eu falo isso bastante na iConnect, que é a empresa que eu estou hoje, que a gente às vezes está numa reunião, o pessoal fala, oh, faz isso, faz isso, faz isso. Aí eu paro a reunião e falo, poxa, gente, a gente precisa fazer isso. Aí fica todo mundo olhando, ah, mas isso aí é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Uma vez que você diz o óbvio, você consegue cobrar as pessoas, você consegue pontuar se todo mundo entendeu realmente o que precisa ser feito, se todo mundo entendeu a visão estratégica que você está colocando. Então, se comunicar é essencial para a liderança. Um líder que não sabe se comunicar, ele não é um líder. Como a gente acabou de falar, o líder ele precisa de ter um liderado, correto? Então, como que alguém que você vai liderar ninguém? Não tem como. Então, você vai liderar essa pessoa. Se você não sabe se comunicar com ela, como que você vai fazer com que ela entenda tudo que você tá passando para ela? Então, a comunicação é um pilar que você não pode esquecer. Então, existem técnicas e todas essas habilidades que eu estou dizendo aqui, caso você identifique alguma que não é tão positiva para você, né, que você não tenha tanto ainda, vale a pena você estudar sobre, procurar desenvolver. O próximo tópico aqui é a tomada de decisão. Uma vez que a gente, né, teve a visão, fez a comunicação, agora a gente vai tomar decisões e, normalmente, o líder tem um pouco disso, de querer tomar todas as decisões sozinhos, mas o principal ponto aqui é que você precisa de auxílio para tomar decisões. Você tem que entender que a empresa, você nunca está sozinho na sua empresa. Então, os líderes fazem outros líderes. E daqui a pouco, no último tópico ali, desenvolvimento de liderança, a gente vai avançar um pouquinho mais sobre isso. Mas para tomar decisão, você precisa ter dados que vão te segurar da decisão que você vai tomar. Então, o líder ele sempre tem que estar muito seguro do que ele está fazendo. Para fazer isso, você precisa fazer uma análise ambiental. Você tem que fazer, né, um ambiente do negócio, né? Você tem que fazer uma análise do comportamento das pessoas, uma análise das novidades. Você tem que tomar uma decisão embasada em dados, né? Mesmo que sejam os dados da sua empresa, mesmo que sejam os dados mais simples do mundo. Eu fui dar uma ajuda para uma academia, e aí a dona falou, o que eu faço? Eu falei para ela, quantos homens e mulheres entram na sua empresa? Ela falou, pô, não sei.
qual que é o horário que tem mais pessoas? Ela falou, é à noite. Eu falei, quantas pessoas entram? Ela falou, não sei. E essas respostas de não sei, mostra que você não consegue tomar decisões seguras, porque você não tem noção do que está acontecendo. O líder não tem noção do que está acontecendo na empresa. Então você precisa ter essas noções, saber tudo. Quanto mais você souber, quanto maior o número de dados confiáveis você tiver, melhor serão as suas tomadas de decisão. O próximo tópico aqui é a gestão de pessoas. Não existe nenhuma empresa, mesmo com a inteligência artificial, mesmo com as evoluções que estamos tendo, empresa que venda para robô. Né? Empresa vende para outra empresa, pessoas para pessoas. Por mais que o chat GPT venha fazer um monte de tarefa para a gente, no final das contas, essas tarefas estão sendo para entregar para outra pessoa. Então, você precisa entender que a gestão de pessoas interna, quando a gente fala de gestão de funcionário, de você motivar a sua equipe, de você inspirar, né, as pessoas da sua equipe, você como líder, poxa, eu tenho que inspirar as pessoas. Você tem que se comportar de modo inspirador. Estou cansado de ver dono de empresa que chega de manhã, dá um oi na galera, sai e volta 4 da tarde. Poxa, você não está fazendo a inspiração das pessoas, você não está liderando elas, a gestão das pessoas não está legal ali. O que você pode promover para o ambiente organizacional se eu ficar bacana? Né? Você vai promover algumas atividades, como, por exemplo, você vai liberar as pessoas uma hora mais cedo na sexta-feira, porque elas bateram a meta, você vai fazer gestão de pessoas escutando elas, dando voz, isso é uma das coisas básicas que as pessoas não fazem, que é escutar o que o seu funcionário tem para dizer, tem para reclamar, você entender o que ele está fazendo. A liderança mais escuta do que fala, lembra disso. Não, mas a liderança tem que falar bastante. A liderança tem que falar bastante, mas ela tem que escutar mais do que ela fala. Por quê? A liderança ela é íntegra e ética. Aqui é o ponto crucial. Você perde a sua liderança uma vez que você perde a sua integridade e a sua ética. Sempre. Então, se você for falar que você vai fazer alguma coisa, faça essa coisa. Não adianta você falar assim, gente, em 2 anos eu vou ser referência no ramo aqui da tecnologia, a nossa empresa vai ser isso, vai ser aquilo. Passa 2 anos e você não conseguiu fazer. Poxa, você prometeu uma coisa que você não conseguiu fazer. Pessoal, mês que vem eu vou comprar uma cafeteira aqui para todo mundo tomar um cafezinho e tal, uma cafeteira melhor. Você não fez. Você não foi íntegro com você mesmo. Você prometeu uma coisa e não fez. A próxima coisa que você falar, você vai ser descredibilizado. Então, essa integridade pessoal do líder, ela tem que ser intocável, intocável. O tempo inteiro. Lembra que eu disse que a liderança ela é solitária? Muito por isso, porque você tem que tomar cuidado o tempo inteiro com o que você fala, com os exemplos que você dá, com as suas atitudes. Então, essa integridade ela é muito importante. Junto com isso, a gente traz a ética. O que a ética tem a ver com essa integridade? Tem tudo. Uma vez a gente está, infelizmente, no mundo dos negócios, a gente vê muitos líderes, né, ali faltando com ética com seus funcionários, seja ética moral, seja todo outro tipo de ética, que acaba que simplesmente destrói uma empresa inteira, não só a liderança. Então, a integridade, a ética aqui, ela vai sustentar os outros pilares, ela vai sustentar as pessoas acreditarem na sua visão estratégica, vai acreditar quando você falar, vai acreditar na sua tomada de decisão. A inovação e a adaptabilidade significa que o líder está atento, ele está atento ao que ele está fazendo. O líder está atento no quanto ele pode avançar segundo o que está acontecendo. Então, poxa, eu vou colocar ali o chat GPT para fazer algumas funções para o meu funcionário, que são mais manuais, e vou colocar ele para me ajudar a pensar no negócio. Vou colocar ele para ajudar a atender melhor o cliente. Então, a inovação, ela vem para adaptar as novas tecnologias, as novas mudanças do mundo. Se a gente pensar 2 anos atrás, existia já inteligência artificial, mas não eram tanto assim, mas a sua empresa hoje, que não se adaptar a ela vai falir com certeza. E quem que tem que ficar esperto com isso? É o líder. O líder tem que ver, poxa, essas coisas estão acontecendo, as mudanças estão vindo, eu preciso me adaptar. Então, isso também faz parte do líder, estar atento ao que está acontecendo.
Foco no cliente. O cliente, ele é quem vai ditar a sua empresa. Não adianta, vamos supor, eu vou fazer um produto, vou fazer uma bola de futebol, e essa bola é a bola de 1970, ela pesa 50 quilos, e eu vou tentar vender para o Real Madrid essa bola. Poxa, não vai funcionar. O Real Madrid está buscando o quê? Ele está buscando bolas tecnológicas, está buscando bolas leves, que façam efeito, que tenham material X, material Y. Se eu não atender às necessidades do meu cliente, eu nunca vou conseguir ter sucesso como líder. Porque o líder, ele escuta, mais uma vez, mais do que ele fala. Então, se ele está escutando mais do que ele fala, ele percebe o que o cliente dele quer. Então, ele não perde a visão. Ele fica focado no cliente dele. Uma vez que o cliente é o foco dele, você consegue entender que os pilares da liderança dentro do foco do cliente são essenciais. Então, toda a visão sua tem que ser relacionada ao seu cliente, a comunicação, é como você vai lidar com o seu cliente, tudo isso também está integrado. E não esquece que o líder é uma pessoa que ele desenvolve outros líderes. Você tem que desenvolver outros líderes. Isso é uma coisa que, se você não faz, você não é um líder, você acaba sendo ali como um ditador. Porque um líder, ele desenvolve outras lideranças para que ele tenha a capacidade de evoluir o seu próprio pensamento, o seu próprio negócio. Então, quanto mais lideranças você tiver junto com você, certo? Menos dores de cabeça você vai ter, menos trabalho você vai ter, menos necessidade de perder tempo com coisas que são desnecessárias. Então, você, como líder, precisa desenvolver outros líderes. Isso qualquer líder vai falar isso para você, ou pelo menos eu, dentro dos meus estudos, não conheço ninguém que jamais tenha falado, olha, você é líder, nunca mais fale para ninguém. Não, um líder desenvolve outro e ele vai para cima e ele faz o networking. Então, a liderança precisa de desenvolver outra liderança para dar esse suporte. Tudo bem? Eu sei que essa parte foi bastante teórica, mas eu quero aproveitar agora para trazer alguns pensadores aí, vamos dizer assim, um dos maiores empreendedores que a gente tem na nossa sociedade. O primeiro deles aí, que deixou sua marca na história, que é o Steve Jobs. Ele traz uma frase bastante interessante para a gente trabalhar sobre a liderança. Inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Veja, em nenhum momento ele está falando que ser um seguidor é pejorativo, e não é esse o nosso foco aqui. Mas a inovação é o que distingue o líder, ou seja, o líder, ele traça os seus próprios caminhos. Quando eu disse para você, eu quero ser uma pessoa que eu vou me despontar no mercado. Poxa, beleza, no mercado de saúde eu vou ser a maior referência. E aí eu fico olhando os grandes players, o que eles fazem eu copio. Você não é um líder do seu segmento, você é um seguidor do seu segmento. Mas se você quer nadar no mar azul, né? E esse conceito você deve saber bem, né? Senão depois eu explico para vocês. Mas você quer atuar em locais onde só a sua empresa entrega a solução para uma dor do cliente. Você sim está sendo um líder, porque você está fazendo o que ninguém está fazendo. Agora, se você ficar só refazendo o que os outros fazem, você vai ser apenas um seguidor. Então, veja que líder não quer dizer que o líder faz tudo que ele faz é inovação, tudo que ele faz é novo o tempo inteiro. Mas o líder, sim, ele consegue extrapolar o seguidor e gerar essa inovação, tá? Um outro aí que também estourou no mundo aí, que é o nosso querido Elon Musk, né? Que quem imaginaria que ele faria tudo o que ele fez, né? E aí ele traz uma frase também para a gente pensar, que é: se você está tentando criar uma empresa, é como assar um bolo. Você precisa ter todos os ingredientes na quantidade certa. Não existe empresas onde é só uma habilidade, né? Você não tem como você liderar uma empresa com apenas uma habilidade, vamos supor. Eu tenho uma habilidade de comunicação muito grande, que é essencial para o líder, mas eu comunico muito bem, mas eu não sustento o que eu falo. Então não adianta. Você tem que ter todos os ingredientes. Eu preciso ser, né, voltando todos esses tópicos que a gente falou, eu preciso de todos aqueles tópicos.
identificar quais eu já sou ótimo e desenvolver os que eu ainda não sou. Então você precisa, como se fosse um bolo, né, ter tudo junto ali. O Jeff Bezos, da Amazon, ele diz que é sempre dia 1. Eu adoro essa frase porque ela faz a gente pensar sobre. É sempre dia 1, amanhã vai ser dia 1. O dia 2 é a decadência seguida de uma inclinação terminal seguida de morte. E é por isso que é sempre dia 1. Aqui ó, o pessoal do Itajubá Hard Tech tá falando, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, também pode mandar aqui pra gente, viu? E eu acho essa frase dele, cara, muito legal, porque é sempre dia 1. Já viu quando você vai começar um novo projeto? Você faz uma reunião de kickoff, você chama todo mundo, você mostra, você, né, explana para as pessoas, você atrai ela, fala, gente, a gente vai fazer isso, vai acontecer isso, porque o nosso objetivo é aquele, fica todo mundo na mesma energia. Meu, você vai fazer isso, outro vai fazer. Nossa, fica incrível. Então, o dia 1, ele é um dia incrível. Mas no dia 2, já falei, aí, tá dando certo lá? Você já não fala, poxa, aí vamos fazer, não, né? E aí, tá dando certo? Como é que tá acontecendo as coisas? Então veja a importância do dia 2. O dia 2, ele nunca deve chegar, né? Nessa frase aqui, vamos dizer assim. Sempre tem que ser esse dia incrível. Então o líder tem que fazer esse dia ser incrível, ele tem que ter essa energia, que é uma das qualidades também, né, do líder. Que amanhã vai ser o dia 1, e depois vai ser o dia 1 de novo, vai ser o dia 1. Porque se começar a passar muito, né, as pessoas começam a perder o pique e começa a não funcionar. É, né? Muito visto também pelo pessoal que quer começar uma dieta, né? Hoje vai ser incrível, vai lá, faz o primeiro dia de dieta, ótimo. Ou então o pessoal que quer começar o crossfit, né? Olha, o meu crossfit vai ser incrível, vou fazer, tá mais. No segundo dia já não vou, no segundo dia já não faço a dieta, aí eu volto no terceiro dia mais ou menos, no quarto eu já larguei. Então faz todo dia seu dia 1. Então essa é uma das dicas, né, que o líder precisa ter. Os líderes mais importantes são os que fazem o que dizem, quando dizem que farão algo, o fazem. Então, o Tim, ele traz essa percepção de que você falou alguma coisa, tenha a integridade de honrar a sua palavra. Faça, preste atenção no que você está falando, muito mais do que só sair falando. Preste atenção. Eu vou fazer algo de excelência. Você vai fazer mesmo algo de excelência? Então, beleza. Então, realmente faça de excelência. Não fique jogando palavras ao vento. É muito melhor você não dizer nada do que você dizer algo e não cumprir. E aqui, né, eu estou trazendo essa inspiração para vocês, e algo que eu já falei também, que é bem isso, é você conseguir realmente se comportar diante das suas palavras. Bom dia, Ana Helena, é isso mesmo, né? Ou você faz algo bem feito ou não faz, né? Como já diria também Ayrton Senna. E uma reflexão, se você ainda não conhece Peter Drucker, você, por favor, estude, porque ele veio junto com a evolução da administração. Lógico que já teve atualizações depois do que ele trouxe, mas ele trouxe uma ideia assim fantástica sobre como você pode gerenciar as empresas. E uma das frases que ele que são mais fortes dele, que é a primeira coisa que o líder precisa entender é que ele é o capitão do navio. Veja, se a gente vamos aumentar, né, essa ideia. O capitão do navio é quem dá a direção, é quem vê o que está acontecendo, é o que desenvolve, é tudo isso, tudo de essencial ali. O capitão ele sabe, mas o capitão ele não está sozinho. O capitão não é o único que enxerga para onde ele está indo. O capitão precisa de outras pessoas para fazer o navio funcionar. Então veja que apesar de você estar lá com todas as suas responsabilidades, todos estão vendo para onde você está indo e devem ver, devem saber para onde você está indo. Todos estão trabalhando para um bem comum, que é fazer o navio funcionar. Então sempre se coloque no lugar né, desse capitão do navio e pense, como que eu posso fazer com que as pessoas enxerguem as mesmas coisas que eu estou enxergando, façam funcionar do jeito que eu faço. Então, vale a pena muito ler os livros do Peter, ele é muito bom.
Agora, passando um pouquinho da parte de liderança empresarial, agora a gente vai entrar na estratégia. Veja que um assunto ele está inteiramente correlacionado com o outro. Você não vai conseguir desvincular. Então, algumas vezes vai parecer que eu estou repetitivo, mas na verdade são termos que estão alinhados aos dois. A parte que eu vou trazer para você aqui da explicação, ela é um pouquinho mais teórica, mas em seguida eu vou trazer também os pilares, assim como eu fiz com os pilares da liderança. A estratégia empresarial se baseia na formulação e implementação de planos de ação que permitem que uma organização alcance seus objetivos de longo prazo e se mantenha competitiva em seu ambiente de negócio. Quero destacar para você aqui a expressão, né? Planos de ação. Os planos de ação vão fazer com que toda a sua estratégia empresarial formulada, ela consiga entrar em prática. E daqui a pouco eu vou te mostrar como que os planos de ação, etapas que eles precisam desenvolver, tá? Os pilares da estratégia empresarial. Primeiro pilar é você trazer a liderança e a equipe executiva para que vocês construam uma visão clara para a equipe de vocês, uma visão clara, uma visão renovada. Vocês sentem, discutam tudo o que for sobre a visão de negócios. Então, todo mundo ali vai colocar suas dúvidas, todo mundo ali vai colocar suas opiniões, as pessoas vão expor experiências, todo mundo vai trazer ideias, e aí vocês juntos, né, a liderança, a equipe executiva, vocês vão traçar a direção estratégica do negócio. Para onde vocês querem ir? Lembra da visão lá do líder? Essa é a visão. É o momento de você construir a visão. Então, a visão, eu quero ser o líder do mercado. E qual é a estratégia que você vai fazer? Então, sentou todo mundo, conversou com todo mundo, agora a gente vai dar uma direção, vai dar um norte, a gente vai para lá. E qual que vai ser o foco dessa estratégia? Você vai ter que, primeiramente, antes de você falar assim, nós vamos fazer isso, é essa a nossa visão. Você não pode esquecer, primeiramente, de analisar o ambiente externo. Analisar o que as outras empresas estão fazendo, analisar o que está acontecendo no mundo, analisar como que o que acontece no mundo interfere no seu dia a dia, analisar a evolução humana, isso é muito importante. Você contratar hoje uma pessoa de 60 anos é inteiramente diferente de contratar uma pessoa de 22. Por quê? São mundos diferentes. Então você tem que ver como que isso vai impactar no seu foco estratégico e como que isso é importante para você. Tá certo? Então, uma vez que você avaliou seu ambiente externo, você vai conseguir identificar as oportunidades do mercado. Como que eu vou identificar? Não esquece do foco do cliente. Você vai ter o foco no seu cliente e vai identificar as oportunidades, né, as necessidades desse cliente que ele ainda não está sendo sanado. Então, por exemplo, a gente pode pegar que a Coca-Cola é a maior empresa aí de refrigerantes do Brasil, aí, que mais vende. Mas aí tem uma empresa Y ali que ela consegue vender também os produtos dela. Não tanto quanto a Coca, mas ela consegue. O que ela identificou que a Coca não conseguiu identificar? Então, ela conseguiu identificar oportunidades. Talvez seja um preço mais barato, talvez atenda um público que a Coca não consiga atender, eu não sei. Mas essa análise do foco estratégico precisa identificar isso. Enquanto não identificar isso, o foco estratégico não está pronto. E aí você alinha os seus objetivos estratégicos e para você conseguir aproveitar as forças internas da sua equipe. Poxa, eu tenho uma equipe muito comunicativa, então vou colocar esses caras para falar com o cliente. Não, tem uma galera que não gosta de comunicar muito, tal, então, poxa, vou selecionar um ou outro ali para fazer. Não, a gente é muito técnico e tal, a gente entrega o que ninguém entrega. É ali, que é onde você vai conseguir aproveitar as forças internas. Você fechou isso. Não se esquece de que tudo que você faz no seu negócio tem um risco. Tudo. É como se fosse um mercado financeiro. Você vai ter um risco sempre. Então você pegou, traçou a sua estratégia, você quer conseguir que a sua empresa se destaque, tudo isso que a gente já está comentando. Você tem que assumir um risco. E como que você faz para você diminuir o risco e aumentar os ganhos? Você tem que ter um risco calculado, uma aposta calculada.
o seu empreendimento, ele tem as suas características positivas. Se você conseguir que o risco esteja associado ali às suas características positivas, com certeza você vai ter mais efetividade. Se, por exemplo, a minha empresa ela não consegue entregar em 24 horas o produto para o cliente, não consegue, é impossível. Aí eu vou lá e faço um marketing estratégia lá e faço assim, poxa, eu quero que você venha ver a agilidade da minha empresa. Poxa, ferrou. Mas se eu falar assim, ó, a qualidade da minha empresa é o que mais tem, que é o mais importante, que é o mais valioso aqui no nosso foco estratégico. Então eu vou fazer um marketing voltado para a qualidade. E se alguém perguntar sobre a velocidade de entrega, a gente não entrega tanto, mas eu quero que essa pessoa reflita sobre o quanto a minha qualidade é boa. Então você diminuiu o seu risco e você começou a apostar no que você é bom, tá certo? E isso também dentro do mercado, né? Eu particularizei, mas você imagina a sua empresa como um todo. Então, minha empresa é bom nisso, eu vou atacar nisso para eu conseguir solucionar essa dor do mercado. Não, essa é uma das coisas que eu mais tive frustração na minha vida profissional. Graças a Deus hoje não é mais assim, mas em vários momentos eu tive a falta de recursos e fui cobrado por isso. Isso é péssimo. Então, vou dar um exemplo aqui que não aconteceu, mas só para vocês entenderem um exemplo similar. Poxa, eu quero que você faça uma planilha assim, assim, assim. Beleza. Onde que está a planilha? Não, a gente não tem a planilha. Mas tem alguém que sabe me dar o suporte? Não sabe. E quanto tempo eu tenho, então, para eu conseguir essa planilha, para eu baixar? Não, eu quero que você entregue daqui 20 minutos. Poxa, eu não tenho recurso suficiente para resolver esse problema. Então, seu foco estratégico tem que ver, pô, eu quero vencer da Coca-Cola. Beleza, você tem recurso para isso? Você vai conseguir competir com eles no marketing deles, você vai conseguir competir com a produção que eles têm, com a entrega que eles têm. Então, a sustentação do recurso, né, financeiro, humano, tecnológico, tudo isso você tem que pensar. A sua estratégia tem que estar envolvida. Então, o que aconteceu, por exemplo, aqui na empresa que eu trabalho, que é na iConnect, né, que saiu da incubadora também, da Incite. Eu chego, o Dr. Rafael, falo, que é o CEO da empresa, e falo para ele, olha, eu estou com essa necessidade. Ele me pergunta, Luiz, o que você precisa? Eu falo para ele, eu preciso desse tempo, preciso desse recurso e preciso dessa validação. Ele me fornece tudo. Isso é extremamente satisfatório. E agora, mais uma vez trazendo, isso reforça a visão da liderança, que vai fortalecer o foco estratégico e tudo isso que a gente já está conversando. Então, não cobre, né, se você não tiver o recurso. Lembra que você pode treinar muitas vezes o funcionário, você treinar você mesmo para que você tenha o recurso, tá? Então, eu não sei nada de Excel, me cobrou alguma coisa de Excel. Poxa, fornece o curso de Excel para a pessoa. Tá aqui o curso, fica à vontade, ou então coloca alguém para treinar ela e você dá o recurso para ela conseguir atingir o plano estratégico, tá? Tudo isso atrelado à comunicação. Como que eu vou fazer, então, para me comunicar bem? Lá na liderança a gente falou. Agora, como que eu vou passar todo o plano estratégico que eu já vi com liderança, com foco estratégico, para a empresa? Você vai, através de reuniões, através do workshop, através de uma frase embaixo da sua logo, através de cartaz, através de comunicação, através de treinamentos. Todo mundo tem que ter claro na cabeça qual é a estratégia. Todo mundo. Assim, se esbarrou em alguém, a pessoa tem que falar a estratégia. É essa. Por quê? Uma vez que é claro para todo mundo, quer dizer que você tem uma comunicação efetiva, quer dizer que você não tem ruído. Então tá todo mundo trilhando para o mesmo lugar e ajudando o navio, né, a ir para o mesmo destino. Então isso é muito importante. Comunica, fala com o pessoal, pô, isso aqui não tá legal, pessoal, vamos fazer. A gente atuou dessa maneira, não tá ruim, mas veja que a nossa estratégia é essa. Então isso faz parte do líder. O líder tem que fazer todo mundo entender a comunicação e se comunicar bem. E por último aqui a gente tem a análise do ambiente externo. Mais uma vez, né, retomando ali dentro do foco estratégico, o tempo muda, ainda mais na época que estamos, o tempo inteiro está mudando, está vindo novas tecnologias. 2 anos atrás, é muito pouco tempo, isso não é o mesmo de agora.
temos que analisar o tempo inteiro o ambiente externo, o tempo inteiro, para você conseguir se adaptar o mais rápido possível, para você conseguir adaptar a sua empresa o mais rápido possível. E a sobrevivência significa, da sua empresa, significa agir rápido, tá? Não esquece disso. Treine essas habilidades. Agora, vou trazer também mais algumas inspirações aqui para vocês. A primeira delas é desse professor de Harvard, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Michael Porter, né? E essa frase, ela me fez refletir muito essa semana. Até então eu não tinha ouvido ela. Que é: sem um planejamento estratégico competente, ninguém sobreviverá nos tempos globalizados. É tão rápido que o mundo muda, a velocidade ela é tão grande, que é muito fácil você se distrair se você não está com um planejamento estratégico firme. Poxa, o seu objetivo está lá, está claro. Aí quando vem alguém te esfregando na cara que o sucesso dele é muito maior do que o seu. Poxa, o sucesso dele é... Então, eu vou para lá, ele está tendo sucesso, eu vou para lá. E aí você larga o seu planejamento estratégico. Ou seja, você deixa ele incompetente. Você fez tudo isso que eu acabei de falar para vocês, foi extremamente pesado aqui. Eu sei que teoricamente é pesadíssimo, né, da gente ficar falando como fazer uma estratégia, é um termo, é muito pesado. Aí você se dedica, faz tudo isso, e aí aparece ali um vídeo no TikTok, ali no Instagram, de uma empresa parecida com a sua, você fala, nossa, eu vou fazer o que esses caras fazem. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter o plano estratégico firme, coerente e competente. Acho que eu não conheço uma pessoa ainda que não conhece esse livro aí, dos 7 Hábitos, e do Stephen, e ele traz uma reflexão também que vem alinhar junto com a expectativa do cliente. Ó. Não adianta dizer, nós estamos fazendo o melhor. Você deve ter sucesso fazendo o que é necessário fazer. Se o seu cliente quer velocidade na entrega, ele vem e reclama para você, olha, poxa, eu quero que você entregue amanhã para mim. E você não entrega para ele amanhã, você responde para ele assim, cara, mas o nosso produto tem muita qualidade. O que você está fazendo? Você não está fazendo o que é necessário. Porque o seu cliente tem uma dor, que é a velocidade da entrega. Ah, Luiz, você está falando então que a qualidade do produto não é essencial. Claro que é. Extremamente essencial para você. Mas veja que o seu cliente dá mais valor hoje à velocidade do que à qualidade. Então, faça uma boa qualidade, né? Mas foque na velocidade. Entregue o que ele precisa, mas na velocidade. Então, não adianta você falar assim, ó, estou fazendo o meu melhor. Não, faz o que ele quer. E aí você vai aprimorando depois. Isso tem que estar dentro do plano estratégico. Aqui eu trouxe uma frase de Napoleão, não que a gente tenha que, né, pensar muito sobre, né, tudo que ele fez de atrocidades, enfim, mas alguns pontos a gente pode refletir sobre, como, por exemplo, na estratégia decisiva é a aplicação. Veja que é muito correlato ao empreendedorismo isso, é muito correlato em você colocar em prática, porque passa mais do que você ficar o tempo inteiro estudando sobre, né, planejando, é igual aquela pessoa que fica lá, tem uma prova importante na faculdade, no mestrado, no doutorado, e ela fica, não, eu vou fazer isso, eu vou estudar esse top tal dia, vou fazer isso, vou fazer... Chega na hora, ela não faz nada. Então era melhor ela ter feito mais ou menos, ter lido pelo menos metade do que ficar planejando o tempo inteiro e não ir para cima. Então é um erro que acontece muito quando você planeja muito bem a estratégia e não coloca ela em prática de modo efetivo. Então sempre toma cuidado. Na estratégia, o que é decisivo é o modo com que você aplica ela. Beleza? E trazendo mais uma vez o meu querido Peter aí, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, quando você faz como líder, você traça a estratégia, você vai ter um futuro que você planejou. Ah, vai ser exatamente o que eu pensei? A gente sabe que não, através do effectuation causation ali, né? O effectuation, a gente vai agindo com o que a gente tem para chegar cada vez mais longe, né? Quem ainda não compreendeu esses termos, o effectuation é quando você começa a fazer as coisas com o que você tem, vamos dizer assim, bem básico, né? Esse conhecimento já evoluiu mais, né?
e o causation é quando você prepara todos os recursos para depois você começar a fazer, mas todo empreendedor tem os dois. Quando você faz o planejamento estratégico, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, você cria a sua estratégia e aplica ela para você chegar onde você quer. Então, esses são alguns insights. A gente falou bastante aqui da liderança, falamos bastante aqui da estratégia, e agora eu vou lapidar para vocês aqui, né, passar mais geral, sobre os planos de ação. O que você não... Porque os planos de ação vão sustentar a sua estratégia, que é o como você vai fazer isso, correto? O que você não pode esquecer quando você for fazer um plano de ação? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui em Bragança Paulista, sou de Bragança Paulista, e eu vou dar uma palestra, por exemplo, em Belo Horizonte, tá certo? Então, o meu plano é sair daqui e chegar lá, correto? O que é a primeira coisa que eu preciso ter? Flexibilidade. Eu posso, por exemplo, pegar o meu carro, né, e ir até Belo Horizonte, mas na hora que eu vou ligar meu carro, acaba a bateria. Poxa, e agora? Eu não vou? Eu cancelo? Não, eu tenho que ter flexibilidade para manter o plano de ação, para ele continuar. Então, eu posso ir de ônibus, eu posso alugar um carro, eu posso chamar alguém, um amigo, ou alguma pessoa conhecida para me levar. Eu tenho que ter essa flexibilidade, porque eu planejei uma coisa, mas na prática, às vezes, é outra. Então, o plano de ação tem que estar firme. Fazer a definição de objetivo. Então, olha, eu vou sair daqui, eu vou chegar lá, eu vou chegar nesse ponto aqui. A definição é essa, eu tenho um ponto claro, um objetivo claro. Eu vou sair daqui, agora são o quê? 10h42, eu vou chegar lá às 5 da tarde. Vou sair agora, vou sair. Então, eu botei um objetivo. Detalhe as tarefas. O que eu tenho que fazer para eu chegar lá? Olha, eu tenho que abastecer o carro, eu tenho que fazer revisão, eu tenho que... O que eu preciso fazer para que esse plano de ação tenha sucesso? Mais uma vez, olha só a importância. Recursos necessários. Quais são os recursos que são necessários para você conseguir entender que o seu plano de ação vai ter sucesso? Então, beleza, marquei a hora, me alimentei bem, fiz a reserva no hotel, tal. Entro no carro, ligo o carro funciona, mas eu tenho gasolina para andar 5 quilômetros. Poxa, eu não tenho recurso necessário para chegar lá. Ah, então é só você colocar aí. Às vezes eu não tenho dinheiro para colocar mais gasolina. O meu plano de ação vai falhar. Então não esqueça, mais uma vez, os recursos necessários. Acompanhamento e responsabilidade. Eu fiz tudo isso que eu falei para vocês. Eu tive flexibilidade, definição de objetivos, detalhamento de tarefas, recursos necessários. Agora eu vou chegar lá, né? Só pode, eu tenho tudo. Aí no meio do caminho aconteceu um acidente lá, atrasou minha viagem em 10 horas. Puxa, se eu não estou acompanhando isso, né, eu não consigo tomar as melhores atitudes para contornar essa situação. Eu não consigo atribuir as responsabilidades para quem vai me ajudar nesse momento do plano de ação. Então, poxa, isso que deu errado, não deu. Pô, quem que era o responsável por isso? Era você, cara. Posso te ajudar de algum modo? Como é que eu consigo te dar o apoio? Então, acompanhamento e responsabilidade é muito importante. Métricas de avaliação. Poxa, cheguei lá, cheguei atrasado, mas cheguei, deu tempo de eu fazer a palestra, deu tudo certo. Quais são as métricas de avaliação que você utilizou que concluem que esse plano de ação foi sucesso? Então, o seu plano de ação teve sucesso apenas quando você chegou a tempo, ou foi considerado sucesso quando você chegou com antecedência? Foi considerado sucesso se não teve nenhuma intercorrência na ação? E fazer o cronograma para isso tudo acontecer, para você conseguir acompanhar, ter flexibilidade e tudo mais. Eu quero aproveitar aqui, já estamos na reta final aqui da nossa palestra, para trazer para você alguns livros que é importante você ler, se você gosta desse tema, se você é empreendedor, você não pode deixar de ler eles. Alguns livros que, para mim, são pilares nesses tópicos. Eu trouxe aqui algo bem incipiente, bem inicial, que você precisa elaborar mais, porque o nosso tempo aqui é restrito. Mas esse primeiro livro, Your Next 5 Moves, é para você pensar como um mestre de xadrez, né? Pensar à frente, pensar 5 vezes na frente, fazer uma análise e tudo mais. Então, esse livro ele é essencial para você.
Tem esse outro que é o Boas Estratégias, Más Estratégias. O pessoal tem que dizer que tem que entender que o mundo ele que a estratégia está sendo aplicada o tempo inteiro. O tempo inteiro você está sendo aplicada as estratégias, as coisas nas empresas estão acontecendo, certo? Então tem coisas que a gente já é sabido que é ruim quando acontece, e coisas que são boas quando acontece. Então esse livro ele vem trazer essas diferenças para você e fazer você refletir sobre. Né? Se, por exemplo, você tem uma péssima comunicação, como a gente falou, poxa, tem uma péssima comunicação, sua estratégia não vai funcionar. Isso é claro, isso é evidente. Então esse livro vem trazer mais do que o óbvio para vocês também. Essa aqui é um livro Plan to Win, né, que é a trajetória ali da P&G para se basear em estratégia operacional, 5 questões-chave, então ele é muito bom também. Esse livro ele vem trazer as características e comparar com grandes empresas como a P&G, como a Walt Disney, que são empresas enormes, trazer vários insights importantes para você. Esse livro é o Good to Great, que são as qualidades que diferenciam empresas medíocres das lendas da indústria. Então, o que eles estão fazendo de diferente que os outros estão fazendo? Um monte de insight também. Se eu fosse recomendar para você começar por algum livro, comece pelo A Arte da Estratégia, porque esse livro ele vem trazer a teoria dos jogos. Se você não conhece, é bom você saber, porque isso é aplicado em diversas áreas, e esse livro é fantástico. Só vou falar isso para vocês ficarem curiosos aí e buscarem ele. E, por último, já encerrando aqui, quase que eu estourei meu limite de tempo aqui, empreender é transformar, realizar sonhos. Faça o seu sonho acontecer. Então, a estratégia é o que está distanciando, separando você do seu sonho, muitas vezes, de você chegar onde você quer. E a liderança é o que vai fazer você realmente chegar lá. A autoliderança, a liderança empresarial. Então, eu deixo aqui também o meu contato, o meu WhatsApp, o meu Instagram para vocês. Fique à vontade para mandar mensagem com dúvidas, para a gente interagir. Obrigado, Daniel. Eu espero que fique muito conteúdo para pouco tempo, mas eu fico disponível para vocês. Eu faço vários vídeos também no meu canal sobre empresas e sobre dilemas das empresas, e vai ser um prazer conversar com vocês lá, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido, obrigado mesmo, ótimo dia para vocês, e vamos colocar em prática tudo que a gente discutiu hoje. Combinado? Obrigado, Helena, obrigado mesmo, viu? Um bom dia para vocês.